Vai iniciar agora a nossa terceira mesa redonda, cujo tema vai tratar sobre o discurso religioso. Eu gostaria de chamar à mesa o professor Dr. João Batista da Costa Gonçalves, da Universidade Estadual do Ceará. O João Batista vai falar sobre o tema As fontes bíblico-cristãs dos gêneros carnavalizados. Agora, eu gostaria de convidar à mesa o nosso convidado de fora, o professor Dr. João Vanderlei Geraldi, professor da Universidade de Campinas. O professor Geraldi vai falar sobre mitos bíblicos, fundamentos das percepções judaico-cristãs da linguagem. Aproveitem a mesa. Os dois professores, hoje vai ser uma mesa redonda diferente das de ontem, né? A gente tem dois convidados. Eles vão falar e logo após a gente vai abrir para as perguntas. Então, o tema da minha conferência, como vocês já puderam ver, vai tratar das bases cristãs na formação dos gêneros carnavalizados. E aí eu vou ter como objetivo maior mostrar como, dentre outras fontes, a literatura cristã antiga, mais especificamente as narrativas bíblicas, cooperaram para a construção da carnavalização, dos gêneros carnavalizados. A base teórica que vai apoiar as minhas reflexões aqui serão as reflexões de Mikhail Bakhtin, sobretudo do 4º capítulo do Problemas da Poética de Dostoiévski, cujo título lá é Particularidades do Gênero, do Enredo e da Composição das Obras de Dostoiévski. Um outro texto bakhtiniano que vai apoiar também as minhas discussões é um texto que está lá em Questões de Literatura Estética, a Teoria do Romance, um dos últimos capítulos, cujo título é Epos e Romance. E por fim, vejam como Bakhtin perseguiu esse tema durante todas as suas reflexões teóricas. E um último livro que foi sua tese, uma tese não defendida, né, talvez exatamente pela escolha do tema, que é a obra A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. Então, são essas obras que vão apoiar a fundamentação teórica aqui do que eu vou dizer. E para material de análise, eu vou me servir de algumas narrativas dos evangelhos cristãos, os evangelhos bíblicos, sobretudo dos chamados evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nessa ordem, ok? E aí eu vou passar agora para os tópicos da apresentação que eu organizei para dar, como eu disse, um certo didatismo à minha fala. Então vou começar fazendo algumas considerações sobre a teoria de Mikhail Bakhtin sobre a carnavalização. Então, uma distinção inicial que é de fundamental importância é, já que eu estou falando de carnavalização, essa distinção que ele faz entre carnaval, cosmovisão carnavalesca e a própria carnavalização. Para Bakhtin, o carnaval seria um conjunto de todas as variadas festividades do tipo carnavalesco. Segundo ele, o carnaval é um espetáculo de caráter ritual, o que ele chama espetáculo sem ribalta. Um espetáculo, porque é sem ribalta, ele não tem divisão de atores, e nesse espetáculo todos são participantes ativos. Interessante destacar também que para Bakhtin o carnaval, nele não se representa, se vive. No carnaval são revogadas todos os sistemas hierárquicos. Mas Bakhtin não vai tratar do carnaval.
Bakhtin vai tratar da carnavalização. Por isso que ele faz essa divisão. Um outro conceito interessante, antes de nós entrarmos na análise propriamente dita, é o conceito de cosmovisão carnavalesca, que vai ajudar no conceito de carnavalização. Então, até chegar ao conceito de carnavalização, é preciso entender que o que Bakhtin está fazendo não é uma análise do carnaval, como talvez fariam os sociólogos, antropólogos, os etnólogos. Ele vai trabalhar o conceito de carnavalização, mas para isso ele precisa definir o que é carnaval, que vai ajudar no conceito de carnavalização, e o conceito de cosmovisão carnavalesca. Na cosmovisão carnavalesca, segundo Bakhtin, é essa visão mesmo de mundo criada, forjada a partir da lógica carnavalesca. Para Bakhtin, a cosmovisão carnavalesca, dela fazem parte alguns elementos. Um dos primeiros elementos de que ele fala é o livre contato familiar entre os homens. É próprio da visão carnavalesca, esse livre contato entre os homens. Um outro aspecto muito marcante na cosmovisão carnavalesca é a excentricidade. O excêntrico é um elemento muito forte na composição da cosmovisão carnavalesca. Um outro aspecto também a destacar como um dos elementos que compõem essa cosmovisão, essa visão de mundo carnavalesca, é um termo usado por Bakhtin, um termo francês, mésalliance. A mésalliance seria uma combinação aguda entre os opostos, entre o sagrado e o profano, entre o elevado e o baixo, entre o grande e o insignificante, entre o sábio e o tolo. Então, essa lógica da mésalliance, ela é muito importante também como elemento de composição nessa cosmovisão carnavalesca. E um outro aspecto que também faz parte dessa visão de mundo extraída do carnaval é a profanação. E aí parece até um discurso herético falar desses elementos dentro do contexto bíblico cristão. Esse é um primeiro ponto. E aí, a partir dessas duas concepções, é que vai ser forjado o conceito de carnavalização. Para Bakhtin, a carnavalização, portanto, seria a transposição do carnaval e mesmo dessa cosmovisão carnavalesca para a linguagem da literatura. Certo? Um outro tópico que está ali é a concepção geral de gênero. Eu coloquei concepção geral de gênero porque eu não vou tratar do gênero discursivo especificamente. Para isso tem toda uma reflexão feita por Bakhtin lá na Estética da Criação Verbal. Eu quis trazer só essa visão de gênero que pode nos ajudar a entender melhor os gêneros carnavalescos. Porque essa carnavalização, no âmbito da literatura, ela tem a contribuição do que Bakhtin chama dos gêneros tirados do campo do sério cômico, certo? Então, uma concepção mais geral de quem conhece as propostas de Bakhtin é saber que os gêneros em Bakhtin, como está lá no Estética, ele define como tipos de enunciados relativamente estáveis. E eu acho que de alguma forma, no Poética, Problemas da Poética Dostoiévski, ele traz isso de maneira mais prática. Ele vai dizer, Bakhtin, antes de entrar nessa especificidade do gênero sério-cômico, ele vai dizer que o gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, sempre recorda o seu começo. O gênero, segundo Bakhtin, sempre é e não é o mesmo. Sempre é novo e velho ao mesmo tempo. Isso é importante para nós entendermos alguns gêneros carnavalescos dos quais nós vamos tratar aqui, porque é próprio da escrita de Bakhtin sempre fazer essa remontagem histórica, o que ele chama poética histórica, para ir atrás dos fundamentos daqueles gêneros. E aí, como forma de manifestar essa carnavalização, nós temos gêneros que ele chama sério-cômico. E essa divisão do sério-cômico, talvez porque existam os gêneros sérios, né? Então, os gêneros sério-cômicos vão fazer oposição aos gêneros sérios.
Bakhtin vai dar como exemplo a epopeia, a tragédia, a história, e mesmo a retórica clássica. Segundo Bakhtin, os gêneros que fazem parte desse campo do sério cômico nascem no solo clássico da antiga literatura, a partir do elemento natural do riso popular. Então, é muito próprio também da carnavalização esse aspecto do popular, do folclórico. Segundo Bakhtin, esses gêneros são autênticos predecessores do gênero do romance. E aí eu vou mostrar algumas particularidades desse gênero do sério cômico. Segundo Bakhtin, esses gêneros têm uma profunda relação com o folclore carnavalesco. Esses gêneros estão impregnados por uma cosmovisão carnavalesca, da qual eu falei há pouco. Além disso, eles também trazem em si um forte elemento retórico. E aqui não aquela retórica clássica séria, mas aquela retórica que vem imbuída de uma alegre relatividade. Essa retórica que tenta debilitar a seriedade da retórica clássica, unilateral e mesmo dogmática. Então é nesse gênero sério cômico que nós vamos encontrar mesmo a literatura carnavalizada. Nesse gênero, segundo Bakhtin, há um tratamento novo dado à realidade. E o tratamento novo dado à realidade é exatamente essa aproximação, esse contato livre. Porque, como no carnaval vai haver essa quebra de hierarquias, então vai abrir mais espaço para esse contato familiar se estreitar. Segundo Bakhtin ainda, os gêneros do sério cômico baseiam-se na lenda e na experiência e na fantasia livre. E por fim, os gêneros do sério cômico, como tantos outros gêneros, eles são marcados por uma pluralidade de estilos e variedade de vozes. São gêneros que eles chamam gêneros intercalados. Dito isso, passamos agora para dois exemplos específicos dos gêneros carnavalizados, talvez um dos mais estudados por Bakhtin: o diálogo socrático e a sátira menipeia. O diálogo socrático é um gênero, como ele já se deixa entrever, aquele tipo de diálogo que foi iniciado por Sócrates, o filósofo. Portanto, é um tipo de gênero que tem origem na Grécia, e nós conhecemos esse diálogo através de Platão, de Xenofonte e mesmo de Anístenes, que foi um outro discípulo de Sócrates. Segundo Bakhtin, o diálogo socrático é um gênero dialógico, portanto, e ele medra em base carnavalesco popular. Ele também está impregnado de uma cosmovisão carnavalesca. Na sua fase inicial, segundo Bakhtin, era um gênero memorialístico, e aquele gênero que usa o método da revelação da verdade, como a gente já conhece, né? Pelo menos já ouviu falar o método maiêutico usado na revelação da verdade. A verdade, ela é gestada, ela é parida, né? Ela não é dada, pronta e acabada. Ela é construída na relação dialogal. Portanto, há um método dialógico da construção da verdade nesse gênero. E aí eu fico lembrando, no caso dos gêneros bíblicos, das próprias parábolas, que foi o meu material de análise de tese, né? As parábolas, pelo menos algumas delas, se assemelham muito aos diálogos socráticos, as parábolas contadas por Jesus. E segundo Bakhtin, há dois procedimentos fundamentais na construção do diálogo socrático: o que ele chama de síncrese, que seria a construção de diferentes pontos de vista sobre um determinado objeto, e a anácrise, que é aquele método em que se provoca a palavra no interlocutor, levando a externar sua opinião, e sua opinião por inteiro. E aí Sócrates teria sido um mestre nesse método da anácrise, de deixar a palavra ser externada pelo seu próprio interlocutor. Um outro aspecto interessante que particulariza o diálogo socrático
é que ele se compõe de um sistema de metáforas e comparações tiradas da vida cotidiana. Veja um outro aspecto também que se assemelha às parábolas bíblicas. Por ser um discurso em que há esse diálogo, em que se deixa o espaço para o outro construir a verdade, é uma narrativa breve, tem um fundo alegórico, metafórico, são elementos tirados da vida cotidiana, o material extraído para compor é tirado do material popular. E um outro aspecto que é particular do diálogo socrático é a ironia socrática. Porque é preciso dizer que um dos elementos da literatura carnavalizada é o riso. E depois nós vamos ver que, diferentemente do diálogo socrático, a sátira menipeia tem um riso mais festivo. Já o diálogo socrático tem um riso mais abafado. E o riso mais abafado do diálogo socrático nós vamos encontrar exatamente nesse jogo irônico, que é próprio desse gênero. Bathilda diz que o diálogo socrático teve pouca longevidade. Ele se desintegrou, se desmantelou, e aí nasce a sátira menipeia. A sátira menipeia, assim como o diálogo socrático, ela nasce em solo grego. Segundo Batin, tem origem no segundo século a.C., com Menipo de Gádara. Talvez o nome Menipeia venha daí, pelo seu fundador, Menipo. Era uma sátira própria de Menipo, né? Um elemento que diferencia do diálogo socrático como um gênero carnavalizado é exatamente o elemento cômico. O elemento cômico vai ser muito forte na sátira menipeia. Agora, assim como o diálogo socrático, a sátira menipeia é portadora de uma cosmovisão carnavalesca. Só que essa visão carnavalesca tem ecos, reverbera até os nossos dias. E essa talvez seja uma das distinções entre o diálogo socrático e a sátira menipeia, é a própria longevidade. É próprio também da sátira menipeia as situações extraordinárias, e aí, diferentemente do diálogo socrático, que se caracteriza mais pela anácrise, que é aquele método em que eu deixo o outro chegar à verdade, a sátira menipeia ela trabalha com a síncrese, em que os dois mostram seus pontos de vista. Um outro aspecto importante para a nossa análise é saber que a sátira menipeia ela está baseada, ela se estrutura em 3 planos: terra, céu, o Olimpo e inferno. É próprio também desse gênero a criação de cenas de escândalo, desse comportamento excêntrico. E ainda um outro aspecto caracterizador desse gênero é o pleno contrastes de agudos. Esse gênero é pleno de contrastes agudos, e segundo Bakhtin, nela existem vários jogos de oxímoros, de contrastes, porque é próprio do gênero carnavalesco colocar esse mundo às avessas. Também tem a capacidade de inserir-se em outros gêneros, é um gênero pluritonal, pluristilístico, e tem a capacidade de mostrar um fantástico livre e de um simbolismo. Só para mostrar que o gênero carnavalizado tem várias fontes na sua construção, tem várias bases, seja filosófica, seja literária, e eu peguei a religiosa, no caso a base cristã na formação desse gênero carnavalizado. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar: há 2 formas de os textos bíblicos adentrarem nos gêneros carnavalizados. Há 2 formas de eles se mesclarem aos gêneros carnavalizados. Primeiro, como elemento formativo, que é o que eu quero mostrar aqui, e talvez essa contribuição esteja nas reflexões que Bakhtin faz sobre esse gênero no problema da poética de Dostoiévski. Quer dizer, os gêneros, a narrativa bíblico-cristã está impregnada dessa cosmovisão carnavalesca. E aí depois nós vamos ver que ele vai citar os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e mesmo Apocalipse. E uma outra forma de os textos bíblicos adentrarem na discussão sobre a carnavalização é como elemento carnavalizado. E aí nós vamos ter Rabelais, porque Rabelais vai pegar as cenas bíblicas e vai parodiar, vai tentar
mostrar um outro aspecto do texto bíblico, mas não é essa fase, não é essa parte que me interessa aqui. E aí, como eu já falei, nós podemos encontrar, segundo Bakhtin, os gêneros carnavalizados dentro do espaço da literatura bíblico-cristã, nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e mesmo no Apocalipse. Bakhtin fala de duas formas da carnavalização se mostrar, sobretudo com respeito ao diálogo socrático. Ele vai mostrar que essa carnavalização pode se revelar quanto à forma e quanto ao conteúdo. Isso é importante para a nossa análise. Ele acha, isso com relação, como eu disse, ao diálogo socrático. Ele acha que, por exemplo, o diálogo socrático, pelo menos alguma das suas formas, nem sempre encontra expressão no próprio conteúdo de alguns diálogos. O conteúdo adquire frequentemente caráter monológico e contradiz a ideia formadora do gênero. Em alguns diálogos socráticos, o método simples de exposição da ideia acabada aparece com um fim pedagogizante. Ele quer mostrar que em alguns diálogos socráticos, às vezes, ele só tem forma de gênero carnavalizado, mas o conteúdo não é um conteúdo que revela a verdadeira cosmovisão carnavalesca. Às vezes ele só tem, para pegar um termo, a composição estrutural do gênero, mas o tema e o conteúdo nega muitas vezes esse gênero. Então, segundo Bakhtin, o gênero carnavalizado, ele apresenta esses dois aspectos. Ele pode se comportar quanto ao conteúdo e quanto à forma. E aí eu percebo que em algumas parábolas de Jesus, o gênero carnavalizado só se apresenta enquanto forma, porque a ideia que ele quer apresentar é essa ideia pedagogizante. A verdade já está formada, embora ele queira levar o outro a construir essa verdade. E antes de nós pegarmos alguns textos bíblicos, é preciso também falar de dois tipos de carnavalização no contexto bíblico. A carnavalização, por exemplo, feita pelo próprio Jesus em seu discurso. Jesus, de alguma forma, é um personagem carnavalizado, mostra algumas ações carnavalescas pelo seu próprio discurso, mas às vezes ele é, entre aspas, vítima do discurso carnavalesco. Eu lembro agora da própria crucificação de Jesus, em que o elemento, vamos dizer, do coroamento e destronamento está muito forte ali, né? Na verdade, aquela coroa é uma espécie de anticoroa. O rei dos judeus não é rei dos judeus. Sem falar nessa lógica da inversão, dessa mesalliance, que o alto se combina com o baixo, o santo se une ao profano. Então, Bakhtin fala dessas duas formas da carnavalização se apresentar dentro do contexto bíblico, direta e indiretamente. Como eu disse, diretamente, quando se encontra no